volta com o programa Pense Saúde, hoje falando de herpes simples e herpes zoster. E no bloco anterior a gente assistiu uma matéria com uma pessoa que teve herpes zoster e estamos comentando. Só que antes de continuar, eu gostaria de convidar você a nos acompanhar também pelo site, porque além de assistir o nosso programa pela TV, você pode nos acompanhar pelo site da TV Horizonte. Lá você tem a opção de assistir aos programas anteriores, às reportagens anteriores e também de mandar a sua sugestão de tema para o programa. Claro, além de conhecer toda a programação da TV Horizonte. Então acesse lá, tvhorizonte.com.br e nos ajude a fazer o programa mandando a sua sugestão de tema. Bom, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar, mas antes eu interrompi a doutora Paula, porque ela queria a gente estava falando sobre herpes zoster e ela queria fazer um comentário e eu te interrompi, doutora Paula. Porque o Marcelo usou um termo que eu acho que é interessante para a gente raciocinar nas lesões e na clínica, tanto do herpes simples quanto do herpes zoster, quando ele falou de neurite. Como o vírus fica guardado tanto em um quanto em outro, dentro do nervo, ele começa a multiplicar dentro do nervo. Então, o primeiro sintoma clínico é sempre da irritação nervosa. No caso do herpes simples, a pessoa sente um prurido, um comichão, uma sensação de parestesia. Mesmo o paciente fala assim, tá formigando, eu tenho herpes simples, eu sei falar isso. Começa a formigar, fala, ó, já vai dar herpes simples. Às vezes eu já começo a tratar no início, entendeu? Entendi. Então, o paciente que tem, ele sabe que vai ter a lesão, no caso do herpes simples, porque ele costuma repetir. No caso do herpes zoster, essa neurite é muito mais intensa. A dor é muito mais violenta. A dor é violenta. muito mais forte. A replicação do vírus dentro do nervo, a inflamação que ele é capaz de causar é mais importante. Então, essa clínica, uma dor muito importante e depois aparecem as lesões de pele. Entendi. Nos dois casos, tudo tende a correr bem se a pessoa tem imunidade boa. O problema tanto do herpes simples quanto do zoster são as complicações. Então, se a pele foi lesada, infecção ali no local pode deixar cicatriz, Emilce já falou, né? No caso do herpes zoster, quando é na face, às vezes pode levar também a paralisia facial, a pessoa fica com o rosto torto. Nossa. Por causa dessa inflamação no nervo. Pode pegar um ramo motor e causar paralisia facial, sensação de zumbido quando atinge um ramo que é do ouvido, né, no olho, a ceratite. Então, a grande importância clínica, tanto do herpes simples quanto do herpes zoster, que em geral eles evoluem para a cura. Se você não fizer nada e não for no paciente idoso, muito provavelmente vai evoluir para a cura e não vai ter complicação. Mas o problema é quando tem a complicação. É onde o médico entra, com um tratamento precoce para evitar inclusive as complicações, o desconforto também, a aparência também, claro, uma noiva com uma lesão na face é devastador, né? É devastador. Então, nós vamos entender depois o que ela pode fazer ou não. Mas vocês explicaram que no caso do herpes simples, a partir do momento que as lesões aparecem, existe o risco de contágio. Isso é diferente para o herpes zoster, doutor Marcelo? Porque o herpes zoster, ele é o vírus da catapora. Ele também pode ser transmitido no contato quando a pessoa está com a lesão ou não? Não, também pode ser transmitido no contato. A varicela, a catapora, ela é muito mais contagiosa, né? Então, a gente tem essa experiência. Quando tem na escola, vários, né, coleguinhas aparecem com catapora. Ela é muito contagiosa, né? A forma de contaminação dela é até diferente, não é só pelas secreções das vesículas. Agora, no caso do Quais herpes, seriam as outras opções? É porque ela pode ser até por via aérea, né? Por via respiratória. Né? Diferente do zoster, que seria mais por contato com as secreções. Né? Então, tem que ter cuidado mais quando lavar as mãos, quando coçar, manipular as lesões, né, para evitar esse o contágio. Contato com outra pessoa. Mas essa transmissão dentro do domicílio, né, por via aérea não existe. Tá? Então, é mais por secreção mesmo, pelo contato direto com a lesão. Tá. E aí, bom, vocês estão falando muito dessa importância de uma intervenção precoce, você citou, a gente viu isso na matéria também, principalmente no caso do herpes zoster. Mas quando a pessoa não sabe ainda que se trata de um herpes, ele, como médico, ele viu que era e foi no hospital, foi na farmácia e comprou o remédio, porque ele, como médico, sabia exatamente o que comprar. Mas mesmo ele não sabia quando ele teve os sintomas só da dor. Pois é. Não, exatamente. Ele se diagnosticou quando ele viu as bolhas e aí também ele já sabia como se tratar pelo fato de ser médico.
Agora, as pessoas às vezes, tá ardendo aqui, tem uma pomadinha que é boa, enfim, acabam se automedicando, ou que tem em casa, ou que uma vizinha, ou que um amigo, um parente usou quando teve alguma coisa que estava incomodando. Isso é um risco, ou seja, você tratar com outras coisas que não sejam direcionadas, doutora Eníce? Isso é um risco, né? Porque muitas vezes vai evitar um diagnóstico precoce e um tratamento precoce. Pode até mascarar, retardar. Pode mascarar, a manifestação pode levar até um processo de infecção, a gente não sabe, mas deve-se evitar. Eu falo que a gente trata aquilo que a gente conhece, que a gente vê e diagnostica. Você não vai tratar um sintoma, né? A Paula falou, quem trabalha na urgência, o paciente chega com a dor. Você fala, vamos aguardar a evolução e 2, 3 dias depois esse paciente volta com as lesões. Agora, se ele não volta, aí apareceu uma coisinha, eu vou passar uma pomadinha, ele vai protelar o diagnóstico e protelar o tratamento. E com isso poder ficar, inclusive, com uma sequela ou um quadro de dor ou de uma neurite, que é muito sério. E quando é pele, todo mundo tem sempre uma pomadinha para passar, né, doutora Paula? Hoje eu atendi no meu consultório um paciente com herpes zoster, que eu fiz o diagnóstico, ele me contou toda a história e ele estava usando uma pomada de corticoide no local. Pra melhorar. Pode até dar um certo alívio, né? Mas em geral aquilo pode complicar, porque o corticoide ele vai diminuir o sinal inflamatório, pode predispor ali a manipulação, predispor a infecção. Felizmente, era tudo tão inicial que não teve problema nenhum. Nós iniciamos o tratamento e tudo. Mas eu achei muito interessante ter atendido hoje e vir falar hoje disso, sobre né? isso, né? E tem isso, né? De pele, todo mundo sempre tem um remedinho que é ótimo, né? Hoje em dia, remedinho que você compra, antes ainda tinha umas compressas, algumas coisas, né? A primeira pergunta que eu faço quando o paciente me conta a história da doença é o seguinte: você já usou alguma coisa para tratar? Por isso, porque em geral ou foi à farmácia ou ele mesmo tem em casa. Às vezes faz uso de anti-inflamatório por causa da dor, né? Porque o herpes zoster, ele aparece em fases. Primeiro esse quadro de dor, de pontada, né? de coceira no local. Depois aparece as lesões, que às vezes começam com lesões avermelhadas. Depois aparecem essas vesículas que vão virar crostas, né? E a fase mais tardia, que é a fase da dor, né, da neuralgia pós-herpética. Isso dura quanto tempo? Você está falando isso, dura quanto tempo? Esse sintoma de dor antes de aparecer as lesões, as vesículas, dura aí 2 dias, 4 dias, né, mais frequentemente. Aí vem as lesões. Aí depois vem as lesões, que até uma evolução aí de 1 semana, 5, 7 dias. E depois a fase de dor, né, da neuralgia aí, que às vezes uns 30 dias, mas pode durar até anos, né, como no caso ali, a gente viu da reportagem. Se a gente for pensar aqui de 4, 5 dias de dor, mais uma semana de bolhas, de lesão, é muita coisa. Fora essa complicação que pode haver, né, que pode ocorrer uma neurite, uma dor pós-herpética, depois que o herpes já não estava se manifestando. Vocês falaram aqui do herpes tipo 1, que a pessoa, a partir do momento que tem, ela está sempre predisposta a ter novamente, porque, dependendo da imunidade, da baixa de imunidade. E no caso do herpes zoster, a partir do momento que você teve um quadro, ele pode voltar ou não? Não. O herpes zoster é diferente nesse caso? Somente 5% dos casos pode ocorrer uma recidiva. A maioria das vezes ele parte direto para a cura. O que eu queria falar, complementar anteriormente, é que a grande diferença do zoster para o herpes simples é que o zoster é uma única manifestação, a grande maioria das vezes. A pessoa não sabe que tem a dor antes da manifestação da lesão, ao contrário do herpes simples, que ela sabe que tem. Então, eu já recebi uma paciente que falou assim, olha, eu estou com herpes. E eu examinei herpes genital e não vi lesão. Eu falei assim, não tem. Ela falou assim, tenho certeza que em 2 dias vai ter a lesão. Porque está assim, ela descreveu o quadro desse comichão, né? Dessa coisa. E eu falei assim, será? Eu falei assim, tenho certeza. Então, o paciente ele já procura ajuda porque ele sabe como vai ser a manifestação. A diferença grande para o herpes zoster, porque ele nunca teve essa manifestação. E agora existe o risco também, né, que vocês estão falando, porque como dura muito tempo, né, e às vezes coça, se a pessoa coça e abre ali uma ferida, aí isso vira porta de entrada mesmo para uma série de outras infecções e de bactérias, inclusive, né, isso aqui é perigoso. Bom, falando agora, continuando nessa questão pós-herpética,
algo perigoso e que pode durar muitos anos, é uma dor. Isso precisa de tratamento a longo prazo? Como que é isso, doutora Paula? O tratamento a longo prazo, às vezes, pode ser bem complicado, porque às vezes a gente tem que usar antidepressivos, medicamentos que atuam nos nervos, né? Que a gente usa até para outras doenças crônicas também, neurológicas, de tanto que essa dor pode incomodar. E às vezes o paciente pode se viciar em analgésicos potentes, que é uma outra complicação da complicação, e pode atrapalhar o sono, pode atrapalhar o ritmo de vida do paciente. Uma dor persistente e intensa incomoda muito o paciente. Realmente. Né? Então, existem alguns medicamentos que a gente usa, né? Eu não acho que vale a pena citar os nomes. E até porque cada caso é um caso, Isso. né? E sempre tentando controlar, mas às vezes é difícil. Às vezes sobra só uma coceira, igual foi relatado lá, né, no caso do dermatologista, não é dor mesmo, mas um incômodo no local. Tá lá, o nervo ainda continuou irradiando. E às vezes só uma hipersensibilidade, né? A pessoa relata, se ela passa a mão assim ou encosta alguma coisa, ela sente. O local, né? fica mais sensível. Né? Todo o caminho do nervo traje. Você sente. Você passa a mão, eu tive uma manifestação na mão, eu sentia todo o trajeto. Né? Ou seja, a mesma coisa nas costas. Nas costas. A manifestação vai ser no trajeto do nervo, né? Por isso que acho que chama cobreira, como se fosse uma cobra ali nas costas mesmo, né? Bom, daqui a pouco no próximo bloco eu vou querer entender sobre, agora voltar um pouquinho para o herpes simples, porque, como vocês explicaram, é um herpes que pode, a partir do momento que a pessoa teve uma manifestação, ela está sujeita a ter outras. E aí, o que fazer? Por exemplo, aquela noiva, o caso daquela noiva que já teve um herpes há um tempo atrás e sabe que corre o risco, e aí, o que fazer? É possível prevenir, é possível retardar, interromper as lesões, mas nós vamos entender isso no próximo bloco, tá bom? Hoje estamos conversando sobre herpes simples e herpes zoster. Você sabe que o nosso intervalo é rápido, então fique por aí, voltamos em instantes.